Vasco mapeia o mercado em busca de reforços. Gigante da Colina contrata advogado de Messi. No caso, na justiça contra Ramon Dias. Pré-jogo diretamente da Neoquímica Arena para Corinthians e Vasco, valendo pela 35ª rodada. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo aqui diretamente de Itaquera, Neoquímica Arena, trazendo as últimas notícias, novidades, informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal BTB Esportes, não perca tempo. Botão abaixo escrito inscreva-se, ative o sino das notificações, na opção todos, deixe o like no vídeo, é importante para o nosso trabalho, é importante para o crescimento do canal. O like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é relevante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Galera, obrigado pelo like, pela sua inscrição. Ajuda nesse vídeo a gente chegar à marca dos 274 mil inscritos. Meu muito obrigado pela sua inscrição, pelo like. Sem mais delongas, vamos aqui às informações do legítimo Clube do Povo. O negócio é o seguinte, estamos aqui já na Neoquímica Arena. O jogo começa às 4 horas da tarde com transmissão completo do canal BTB Esportes. Daqui a pouco estaremos ali no lado da torcida visitante, trazendo notícias e informações. O nosso correspondente aqui de São Paulo também, Lincoln Oliveira, vai estar aqui na parte externa do estádio, conversando com torcedores do Corinthians, sabendo a expectativa. E você vai estar por dentro de tudo que está acontecendo na partida de hoje. Então daqui a pouco, por volta de 1 hora da tarde, 2 horas, a gente começa aquele aquecimento, aquele pré-jogo aqui diretamente do estádio, valendo pela 35ª rodada. Jogo importantíssimo para as duas equipes, porque vale a busca para a classificação para a pré-Libertadores. O Corinthians, que vem embalado de 5 vitórias consecutivas, com a ausência dos seus principais jogadores, Memphis Depay e Yuri Alberto, que é um dos artilheiros, e o Félix Torres. Com isso, o técnico Ramon Dias vem para esse jogo com um sistema ensaiado ali pela provável escalação no 4-4-2. Vou trazer já a provável escalação e o Vasco, óbvio, vem em busca dessa missão. A 4ª vitória fora de casa durante o Campeonato Brasileiro. É uma missão difícil, mas não impossível, pelo fato de estar vindo também de 3 derrotas consecutivas e num cenário do técnico Rafael Paiva está pressionado. Então, agora é o momento dessa virada de chave para quem quer disputar uma vaga na competição internacional. Eu vou trazer aqui a provável escalação do Corinthians com o goleiro Hugo Souza, Mateuzinho na lateral direita, André Ramalho e Gustavo Henrique fazendo a dupla de zaga. Ele tem a opção também com o zagueiro Kaká, Matheus Bidu na lateral esquerda, e o Ramon vem com uma trinca de volante, que é o José Martínez, André Carrilho e o Bidu, e o Matheus Bidu. E tem também o Breno Bidon, Rodrigo Garro, Thales Magno e o Romero. Portanto, essas são as opções que o Ramon tem como a provável escalação. O ataque hoje é Thales Magno e o Romero. E a qualidade desse time aí no meio-campo é o Rodrigo Garro, ajuda em construção, tem um chute forte de fora da área. Então o Vasco precisa, obviamente, tomar muito cuidado, apesar dos desfalques. O Corinthians também tem aqui o apoio do torcedor que pretende encher aqui a Neoquímica Arena. Claro, vamos agora à provável escalação do Clube de Regatas Vasco da Gama, com o retorno do Hugo Moura, até cobrado, pedido pela torcida, pelo fato do Rafael Paiva, no último jogo, ter colocado o Hugo Moura no banco de reserva, e o torcedor ficou na bronca, e com razão. Provável elenco do Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Léo fazendo a dupla de zaga, Lucas Piton na lateral esquerda, Hugo Moura e Galdames, a dupla de volante, Paier no meio de campo, Maximiliano Domingues numa ponta, Leandrinho na ponta esquerda e o Verrete, portanto, é o centroavante. A arbitragem para a partida de hoje é do Davi Oliveira Lacerda, árbitro do Espírito Santo.
Portanto, a gente está aqui também acompanhando nesse momento o gramado. Olha, o gramado da Neoquímica Arena já teve em melhor condição. Parece que depois que teve aquela partida da NFL aqui, o gramado não foi o mesmo. Nesse momento a gente vê duas marcas, né, na área do goleiro, aquela parte, o campo mais careca ali na área dos goleiros. Enfim, não está 100%. Eu digo isso porque o gramado da Neoquímica Arena sempre foi muito elogiado. Galera, vamos agora aqui a um cenário de bastidores. E ainda mais depois da fala do Ramon durante essa semana, só aqueceu, né, os bastidores para essa partida. E tem um fato, uma matéria interessante que o GE trouxe, o Bruno Murito, em relação envolvendo a 30 milhões de multa, e a situação ferve na justiça. Por que eu digo isso? Porque o Vasco contratou o Juan Dias Crespo, advogado badalado do futebol mundial, defende o Vasco em ação contra o técnico do Corinthians, e o Ramon Dias e o Emiliano Dias. A situação vem parar na justiça, na FIFA. Juan Dias Crespo, inclusive, já defendeu o Messi contra a FIFA e o Paulo Guerreiro no caso do doping. Tá lembrado desse evento? Tá lembrado dessa situação? E o Messi, se não me engano, nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. Agora o badalado advogado do direito esportivo internacional terá mais uma missão: a ação do Vasco contra Ramon Dias e Emiliano Dias, que atualmente estão hoje defendendo o Corinthians. A situação é que o Vasco tem provas contundentes, obviamente provando que os dois pediram a demissão no vestiário. Tem ali os funcionários, tem jogadores, porque o Emiliano e o Ramon saem do Vasco exigindo uma multa de 30 milhões. E dentro dos direitos, o Vasco tem em contrapartida, o Vasco pede uma recompensação dentro do direito do Vasco de 18 milhões para o Ramon e 12 milhões para o Emiliano. O Vasco foi lá e fez um contraprocesso, podemos dizer assim, contra o atual técnico do Corinthians. Então a situação está fervendo, está pegando fogo nos bastidores em relação a isso. E para resolver, para solucionar esse caso, o Vasco foi lá e contratou o advogado do Messi. Informação que veio da apuração do GE. Bom, vamos falar agora sobre o mercado da bola. A gente conversou ontem aqui no vídeo sobre alguns jogadores que o Vasco já está de olho, né, acelerando a movimentação no mercado. Eu acho isso importante e interessante dentro desse período, nesse cenário, porque na última janela o Vasco deixou a desejar e acabou no final tentando contratar o zagueiro argentino, o Kusevich, e acabou que, por conta de toda a documentação que veio depois de meia-noite, na época do News Old Boys, falei certo, Marcelo Marinho? News Old Boys, que a galera geralmente chama minha atenção aqui, que eu sempre falo News Old Boys errado. Tá certo? Então, era o zagueiro, né, na ocasião, e aconteceu que, deixando para a última hora, não veio o tal do Kusevich, não veio nenhum zagueiro, e hoje a maior deficiência do Vasco é o setor defensivo. Então, galera, agora é o momento de mapear o mercado. Com isso, a informação também que o GE trouxe é que o Vasco, vem buscando um volante, um meia, fez um levantamento pelos jogadores, o Zanocelo, ex-Santos, tem também o Matheus Pereira, do Eibar, da Espanha, e o Rodrigo Dourado, do Atlético de São Luís. São jogadores que têm contrato até junho do ano que vem, com seus respectivos clubes. Lembrando que o Zanocelo, o Vasco pode, inclusive, já fazer uma prévia ali contratual para o jogador vir mais rápido agora na janela de transferência. Galera, a gente está de olho, tendo mais informações sobre o mercado da bola. O Vasco, claro, está mapeando, está conversando, fez contato com o Evander. Inclusive, nós trouxemos essa informação durante a semana. O Evander esteve em São Januário,
tendo mais confirmação, tendo mais notícias, vamos trazer para você logo mais num pós-jogo. Teremos a coletiva com o técnico Ramon Dias, tendo zona mista, quando normalmente é difícil, né? Quando o Vasco joga fora assim, de casa, os jogadores falarem na zona mista. Mas a gente vai tentar. Tomara que com resultado positivo os jogadores queiram falar. Beleza? Obrigado por tudo. Vamos com tudo logo mais para a partida. Daqui a pouco a transmissão completa aqui diretamente da Neoquímica Arena, tá bom? BTV Esportes em todos os lugares. Valeu, até o próximo vídeo. Um abraço.